Bom dia, muito bom a gente estar junto. Hoje é um dia de celebração, de festa. A gente tem uma data especial na vida do Henrique e da família Pereira Dourado e os amigos que estão aqui também. Sejam todos bem-vindos. Eu queria continuar falando um pouquinho, conversando e refletindo a respeito do tema linha de chegada. Nós estamos aí na reta final de um ano, faltando poucos dias, poucas semanas para terminar o ano, e a sensação que eu tenho é que nós nos dividimos em dois grupos. Aqueles que ainda correm para salvar o ano, estão trabalhando, entregando metas, trabalhos de faculdade, pagando contas, fazendo provas, e um outro grupo que já pensa no próximo ano, pensa na dieta do próximo ano, como eu, já não dá mais para bater a meta dos pesos que a gente estipulou perder, não é verdade? Eu já estou assim, pensando só em janeiro. Ou a opção, que é essa opção que nós nos inserimos, de deixar que coisas da nossa vida também mudem e aconteçam no próximo ano. Por isso esse tema, linha de chegada, falando sobre um pouco sobre esses momentos que a gente vive próximo de dezembro. Não só em função de encontrar panetones já sendo vendidos, as pessoas decidindo a respeito de como que vai ser o amigo secreto do trabalho, como que vão ser as confraternizações de família, mas eu percebo, e aqui eu quero trazer nessa mensagem um pouco da minha vida também, que as pessoas estão cansadas, e que a cada ano, parece que as pessoas estão mais cansadas, num período desse ano. É comum e é normal que a gente chegue cansado, mas o que não é normal é o fato de que a cada ano esse cansaço aumenta. E aí nós temos duas situações que, ao meu ver, são problemáticas. Primeiro é que o cansaço se tornou uma condição normal. Nós vivemos cansados. Parece que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa cansada. Uma pessoa que vive no limite, que vive com sono e sempre com a sensação que precisa descansar mais. Então, nas nossas conversas, nos nossos diálogos, a gente sempre vai falar sobre isso. Estou cansado. E a gente já se acostumou a estar cansado. Essa é a primeira condição preocupante. A segunda condição preocupante é que o cansaço não se tornou apenas a condição de vida, mas se tornou a nossa maior justificativa para as coisas. Puxa, não posso ir, estou muito cansado. Puxa, melhor não se envolver porque eu estou cansado. Não, melhor eu não me comprometer porque eu estou cansado. Não só é uma condição de vida, e nós vivemos nessa loucura que traz cansaço, mas é também a justificativa da nossa rotina, da nossa vida social e até espiritual, de dizer que por estarmos cansados, nós não vamos fazer ou nos envolver. Agora, essa justificativa, ela chega até a se tornar uma disputa. Quem é casado sabe disso. Dizer assim, eu estou mais cansado que você. Eu vou dormir. Não, mas quem que vai cuidar das crianças? Amor, mas eu estou muito cansado. Mas eu também estou cansado. E aí as pessoas começam a disputar dentro de casa quem tem mais direito a descansar, porque estão mais cansadas. Ou seja, o cansaço se tornou uma justificativa. Puxa, não vamos almoçar na casa da sua mãe, não, vamos dormir, né? Não vamos fazer isso, não, vamos dormir. Eu não sei se você tem a experiência como eu me vejo assim, cansado também. Às vezes, quando eu vou dar aula em São Paulo, eu fico pensando assim, Deus, que eu não encontro nenhum conhecido do lado do meu banco, porque eu quero dormir daqui até lá, no cometa com ar-condicionado bem gelado. E aí você entra, e aí senta uma pessoa e fala assim, tudo bem, pastor? E aí sempre faz uma pergunta teológica, doutrinária, né? Pastor, eu estava lendo na Bíblia, o que o senhor acha sobre isso? Você fala assim, puxa, o tempinho que eu queria dormir, 1h30 no ar-condicionado gelado, não vou conseguir. Essa é a nossa maior justificativa. As pessoas estão cansadas. E eu queria falar para você que, como eu, está cansado. Você que está vivendo nessa condição de cansaço, e você que se sabota, ou sabota as relações ao entorno de você em função do cansaço. Quero ler com você um texto de Isaías, capítulo 40,
do versículo 27 ao versículo 31, nós vamos ler o que os estudiosos chamam ser Deutero-Isaías. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, nós temos 3 períodos históricos nesse livro. Antes do povo ir para o exílio da Babilônia, o povo no exílio da Babilônia e o povo na volta da Babilônia. Então, é muito importante a gente compreender isso para compreender também o texto que nós vamos ler. Então, na primeira parte de Isaías, chamado de primeiro Isaías, ou o primeiro ato histórico de Isaías, o profeta, ele está olhando para o povo e dizendo o seguinte: olha, se vocês não mudarem de atitude, se vocês não repensarem a forma que vocês vivem, se vocês não saírem dessa religiosidade que vocês estão vivendo, o fruto disso, a consequência disso será trágica. O profeta está avisando o povo das consequências que poderiam acontecer com o povo, se o povo não fosse o quê? Fiel a Deus. Por isso que Isaías, no capítulo 1, fala a respeito dos cultos, dos sacrifícios que são manchados, que são contaminados pela religiosidade, e Deus ali, através do profeta, é duro com o povo. Então, o profeta está avisando do perigo que poderia acontecer. Aí, no segundo momento de Isaías, o povo é exilado, o povo é levado como cativo, é levado como escravo até a Babilônia, e é nesse contexto que nós vamos ler o relato bíblico. No terceiro momento do livro de Isaías, o povo já voltou, alguns ainda ficaram, e o povo está discutindo quem foi o responsável por livrar o povo. Na época foi Ciro, um príncipe persa que libertou o povo da Babilônia. Então, já no terceiro momento de Isaías, a palavra ali é de esperança, mas também é uma palavra de trazer uma reflexão para Israel a respeito da identidade de Israel. Por quê? Na escravidão do povo na Babilônia é um pouco diferente da escravidão do Egito. Embora toda a escravidão seja ruim, mas a Babilônia tinha umas coisas interessantes. A Babilônia, quando escravizava um povo, ensinava a cultura ao povo. Então não tinham só as pessoas que viviam de serviços manuais, escravos, violentados. O povo trazia os outros escravos para aprender a sua cultura, colocava em locais e lugares específicos da sociedade para que eles aprendessem a cultura. Então, no terceiro momento de Isaías, ele está dizendo o seguinte: olha, cuidado com isso, porque vocês foram lá, aprenderam e estão trazendo essa cultura, e isso não é muito legal. Então nós temos antes do exílio, durante o exílio e o pós-exílio. E esse texto, o profeta está dizendo para o povo que está exilado na situação de escravidão. Diz assim o texto: povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Interessante a gente, depois de tanto tempo, 2.400 anos aproximadamente, ler um texto como esse, que se dirigia a um povo que estava na escravidão, e esse texto ir de encontro com a nossa realidade. Por isso que a palavra de Deus é viva. Esse texto ir ao encontro das nossas necessidades e da situação atual da nossa cultura e do nosso comportamento. Quando a gente olha essa história, nós podemos considerar algumas coisas importantes e aprender com o texto. A primeira consideração do texto é que ele nos leva a pensar, a refletir e a aprender que o fato de que a condição de cansaço é fruto das nossas próprias escolhas e do nosso modo de vida. Eu vou repetir isso para você compreender. O texto começa nos dizendo que a condição de cansaço que nós vivemos é fruto das nossas próprias escolhas e do nosso modo de vida.
Olha que interessante, o profeta, ele começa até usando um pouco de reflexão aqui. Ele diz assim, peraí, vocês estão reclamando, vocês estão se queixando, a palavra aqui é queixa, lamento, mas Deus não se cansa, Deus é eterno. Ele está fazendo uma diferenciação daquilo que Deus é, daquilo que o povo é, e segundo os estudiosos, ele está relembrando o fato de que Deus havia dito a eles, que se eles não mudassem, que se eles não se arrependessem, a condição que viria era a condição de exílio. Deus já havia alertado o povo de que possivelmente isso poderia acontecer. Agora, quando eles se veem no cansaço, eles se esquecem disso e cobram de Deus o alívio, a libertação daquela situação. Interessante isso, né? Porque às vezes a gente acontece e vive um pouco isso. A gente fala assim, Deus, eu estou cansado. Deus, eu estou no meu limite. O Senhor não está vendo o quanto que eu estou abalado fisicamente, irritado, nervoso. E o texto nos ensina que esse sentimento e essa condição é fruto das nossas próprias escolhas, da nossa própria condição de vida, que talvez lá atrás Deus tenha dito para nós, ó, cuidado, nós não ouvimos. E hoje, na condição que nós nos encontramos, a gente quer que Deus nos dê um emprego maravilhoso, com poucas horas de trabalho para poder descansar, só que a gente não avalia as nossas próprias escolhas e que muito do cansaço que nós sentimos é fruto da nossa própria agenda pessoal. E é isso que eu queria dizer para você. Você está cansado, mas você não consegue enxergar que esse cansaço é fruto da sua própria agenda, é fruto das suas escolhas pessoais, é fruto da maneira que você prioriza ou não os seus relacionamentos. Se você está cansado e se vê no limite, e eu também me vejo, eu tenho que reconhecer que a origem desse cansaço é porque eu não soube gestar o meu tempo, que eu abracei o mundo, que eu me preocupei, ou que tão somente deixei as coisas para a última hora. Há um livro do Charles Hammel chamado Livres da Tirania do Tempo. Ele diz nesse livro, não tem na citação aqui, ele diz o seguinte, que o grande problema da cultura atual é que nós trocamos as coisas importantes pelas coisas urgentes. E viver no senso da urgência traz cansaço. Então vamos ser muito sinceros, porque o texto começa com o profeta dizendo isso. Olha, Deus, Ele é eterno, Ele não se cansa. Como se fazendo uma diferenciação da nossa vida para nos ensinar que o cansaço que nós sentimos, que essa maneira louca que nós vivemos nessa cultura é em detrimento das nossas próprias escolhas. Deus não tem nada a ver com isso. Somos nós que comemos mal, somos nós que gestamos mal o nosso tempo, somos nós que colocamos a nossa carreira em detrimento da família, somos nós que trabalhamos um pouco a mais em detrimento das nossas relações. Nós temos que ter a maturidade de enxergar isso. O profeta está sendo duro, o profeta está sendo, se você ler o texto, parece que é até insensível com a queixa do povo. O povo está se queixando, se lamentando, e o profeta diz, olha, espera aí, como que vocês reclamam? Deus não se cansa, Ele é eterno, porque essa condição é fruto da desobediência de vocês, da falta de arrependimento. Por isso que Marcos Lucado diz que quando nós tentamos obter a vida a partir de coisas mortas, o resultado é apenas cansaço e insatisfação. Vamos ser muito sinceros, olhar para a nossa agenda e reconhecer que muito do nosso cansaço se deu pelas nossas próprias escolhas. A aplicação é simples. Você já parou para pensar que o nosso cansaço é fruto da nossa rotina e a nossa rotina se estabelece por aquilo que nós priorizamos? É assim. Vou dar um exemplo simples para você, que talvez aqui nós vamos nos encontrar. Todo dia de manhã, quando o despertador toca às 6 horas da manhã, eu digo o seguinte, por que eu assisti mais uma série de televisão ontem à noite? Por que eu me arrependi profundamente de assistir mais 1 ou 2 episódios? E aí eu digo assim, não, amanhã, ou hoje, né,
eu vou dormir mais cedo. Chego em casa, vou deitar, olho para ali e falo, vamos assistir mais um episódio. Pego o tablet, assiste mais um, mais dois, você olha no relógio, 1h da manhã, 1h30, você dorme. E aí você acorda cansado e diz, nossa, estou muito cansado. Mas nós não temos a sinceridade de olharmos para a nossa agenda e para a nossa vida e percebemos que esse cansaço é fruto das nossas próprias escolhas. É fruto da forma que nós vivemos e de como priorizamos a nossa agenda. Segunda consideração do texto. Há uma transição. O profeta começa dizendo isso e logo em seguida ele diz que Deus, Ele é a fonte inesgotável de força e de renovo. O texto diz, aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Ele diz, até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Ele coloca Deus como aquele que é a fonte inesgotável de força e de renovo. Agora é interessante a gente parar para refletir que muitos de nós, a gente busca outras fontes de renovo. A gente quer dormir. Talvez é interessante eu falar sobre isso, porque nós não fomos viajar, a grande parte das pessoas está na praia, né? Nossos amigos nas redes sociais, batendo aquela foto, e a gente está aqui dizendo, meu Deus, como que o cara consegue isso aqui em novembro? A gente está aqui porque está cansado, essa palavra é para nós mesmo, né? Eles estão lá, estão renovando. Agora, não é só o cansaço físico que nos abate. Não é só o cansaço físico que pode ser aliviado por um dia de lazer, por um período de férias, mas é o cansaço emocional, o cansaço espiritual, o cansaço do sentido da vida, o cansaço do casamento, o cansaço dos relacionamentos, o cansaço do trabalho, o cansaço da existência. E é nesse momento que Deus se propõe a ser o renovo, não apenas para uma condição física, mas para uma condição que vai além do aspecto físico. Porque nós temos hoje uma triste realidade, sabe qual é? Que a gente descansa para cansar. A gente faz bolsão de descanso, fala, puxa, eu vou dormir hoje, porque essa semana vai ser muito puxada. Então você vai, dorme a tarde inteira, até mais tarde, porque você vai cansar. Só que você cansa, você precisa descansar. E alguns cansaços não são físicos. São cansaços que têm como origem as preocupações da vida. E esse tipo de cansaço só pode ser aliviado pelo próprio Deus. O cansaço da existência, o cansaço das emoções, o cansaço que diz respeito à vida espiritual, e aqui a gente encontra várias pessoas cansadas com a igreja, cansado com pastores, com líderes, cansado com uma série de coisas. E esse renovo só pode ser dado por Deus. Olha que interessante, o profeta diz o seguinte, olha, os jovens, eles se cansam. Os moços, eles tropeçam e caem. Dizendo o seguinte, não é sobre essa força física. Ele está olhando para um povo que está numa condição de exílio, que está com a sua identidade machucada e ferida. Porque esse povo, a grande maioria deles, alguns tinham alguns benefícios culturais. Na Babilônia, diferentemente do Egito, eles tinham dias de descanso. Mas há um cansaço que está ligado à existência. É quando você dorme e acorda cansado. É quando você tira férias e você volta cansado. É quando você viaja e volta cansado. Porque é um cansaço que diz respeito à nossa existência. Por isso que Tim Keller diz que o renovo também pode requerer arrependimento, uma volta direto para Deus, porque só Deus é que pode suprir essas nossas demandas. Eu quero dizer para você o seguinte, essa mensagem tem uma pergunta, cansaço ou renovo? O renovo não é só a renovação física, mas é o renovo de Deus na nossa vida, como aquele que estabelece força, vitalidade, condição para que a gente enfrente as situações da vida. E essa é a terceira consideração.
O texto nos leva a considerar que Deus não nos isenta das condições da luta da vida. Nesse texto, o profeta não está prometendo um livramento mágico e instantâneo, dizendo o seguinte: olha, vocês têm uma queixa e Deus vai agir agora. Olha o que o texto diz: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. O texto não diz que eles não correm, que eles não andam e que eles não voam. O texto não nos diz que Deus nos coloca numa condição com uma rede, uma esteira, para a gente ficar ali curtindo. O texto diz que confiar e esperar no Senhor é uma forma de exercermos a fé, crendo no agir de Deus e no seu propósito. Os verbos aqui, voar, correr e andar, expressam que Deus, muito mais do que libertar o seu povo, Ele daria a eles uma nova disposição, um novo vigor em cumprimento da sua promessa de restauração. Deus está dizendo o seguinte: vocês estão cansados? O renovo que eu ofereço vai além do aspecto físico. E vocês têm que esperar em Deus, porque Ele vai dar a vocês condição para que vocês possam voar, estar acima de uma situação, possam correr e não perder as forças, andar e não se cansar. Eu sei que amanhã não, porque para alguns é feriado, para outros não, mas a grande maioria das pessoas na quarta-feira vai voltar ao trabalho. As mesmas condições, as mesmas lutas diárias. Qual é a promessa de Deus? Nos tirar disso? Qual é a promessa de Deus? Dá para a gente um período sabático de 2, 3 anos, dizendo o seguinte: vai viajar, meu filho. Não se preocupa não, que todos os dia 10 vai cair um valor na sua conta. Não se preocupa com isso não. Deixa comigo. Eu pago as suas contas. É isso que vai acontecer? Não. O que Ele promete para a gente? Que Ele daria condição, renovo, força para enfrentarmos a luta da vida, tendo nele o renovo para as nossas condições. Amanhã eu enfrento as mesmas lutas. Amanhã eu acordo no mesmo horário. E qual é a promessa de Deus? De que Ele traria renovo para a minha condição e para a minha existência. Muita gente acha que se mudar de lugar, terão seus problemas e os seus cansaços resolvidos, alcançando assim um lugar de paz e sossego. Ontem fui pregar num acampamento em Pilar do Sul, um lugar lindo, quase na divisa com São Miguel, um riacho, aquele barulho de água. Eu disse para o cara, se tivesse uma rede aqui, eu dormiria 2 dias tranquilamente aqui, sem Wi-Fi, sem filho chamando pai, 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 sem esposa dizendo amor, amor, sem o WhatsApp vibrando, bzz, 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 bzz. Só que eu tive que voltar. Quando o sinal do WhatsApp pegou, várias mensagens, os filhos falaram, pai, traz lanche. A minha esposa, vai demorar para chegar? Hoje acordar cedo, estarmos aqui juntos, por quê? Porque a vida segue. Aí a vida seguindo os seus rumos normais, nos oferece o quê? Cansaço, mas Deus diz que Ele nos daria força e condição para enfrentarmos as circunstâncias da vida. E o convite que o profeta faz é, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor. James Hughes diz o seguinte, o mesmo autor da tag que você tem aí, você recebeu, diz assim, espere no Senhor e você descobrirá o verdadeiro segredo da felicidade. Esperar é compreender que Deus tem um propósito, que Deus tem um sentido além da nossa existência. Olha que interessante, dizem aqui os comentaristas que quando o profeta faz referência a esse esperar e confiar, ele aponta para Jesus. Por isso que o profeta Isaías é um dos livros proféticos que mais falam a respeito da vinda de Jesus, do cumprimento da vinda do Messias.
Porque a condição do exílio da Babilônia, as pessoas esperavam um libertador como Moisés, mas o profeta já apontava para Jesus como o grande libertador da nossa vida. Quando a gente olha para a nossa condição, cansaço. Quem pode nos libertar dessa condição? Cristo. Não Ciro, o príncipe persa, mas Cristo. E esperar e confiar é acreditar na promessa de Deus, de que Ele tem um propósito, um sentido para a nossa vida, além da nossa existência. Quero terminar com uma frase do Max Lucado, que diz assim: uma das fontes do cansaço humano é a busca das coisas que nunca satisfazem. Sabe qual é o convite? Busque a simplicidade, ame a Deus e o siga. Simples. Quem complica? Somos nós. Nós complicamos. Com tantas coisas que nós abraçamos, a mente agitada, corpo agitado, talvez o seu corpo aí com aquela pálpebra sua pulando, sabe? Quando você está conversando com alguém, a pálpebra começa a mexer, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Será que é um AVC? As pessoas correm no Google, né? Dr. Google, para ver o que é cansaço, estresse. O corpo dizendo que você está no seu limite. E a vida que nós vivemos sempre vai nos expor a esse tipo de cansaço. O que Deus promete? Renovo. Renovo. Se esperarmos e confiarmos em Deus, que em Cristo nós temos a nossa promessa. Alguns anos atrás, eu e a minha esposa, nós completamos 10 anos de casado, hoje nós temos 14, e resolvemos fazer um mochilão e viajar para Buenos Aires, para a Argentina, para passear. Os nossos amigos aqui da igreja colaboraram, ficaram com os nossos filhos, meus pais, meu sogro e minha sogra, para passarmos 9 dias lá, passeando, com mochila nas costas, chinela havaiana, tênis na mochila, dando uma volta. Chegamos em Buenos Aires, tivemos um atraso no voo aqui. Quando chegamos no hotel para fazer check-in, arrumarmos as nossas coisas, a Aline olhou para mim, eu olhei para ela, olhou para mim, falou, vamos dormir? Vamos. A gente dormiu o dia inteiro. Gastamos um dia da viagem dormindo, sem ninguém para tocar interfone, sem filho para chamar, dormimos a tarde inteira. Acordamos para jantar. Só que, quando a gente volta de lá, as coisas voltam. E se nós não tivermos em Deus nosso renovo, aquele que traz refrigério, alívio, nós sempre vamos viver cansados, atrás de um sofá, atrás de uma cama, atrás de um lugar que a gente possa dormir e descansar para cansar de novo. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, respirar fundo e dizer, Deus, eu espero no Senhor. Talvez aqui muitos estejam cansados, sobrecarregados. O próprio Cristo nos promete alívio quando diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Existem vários tipos de cansaço. A pressão do trabalho, cobrança por resultado, pressão familiar, cobrança de um relacionamento, as próprias cobranças pessoais. Hoje nós vivemos um mundo que cobra da gente o perfeccionismo exagerado, uma performance que traz cansaço. E você se vê nessa condição de cansaço. Que Deus renove as suas forças, que Deus renove as suas energias, que Deus renove a sua motivação, que Deus renove a sua vocação, que Deus renove a sua vida espiritual, a sua vida emocional, que Deus renove o seu casamento, que Deus renove as suas relações familiares com seus filhos, com a sua casa, que só traz cansaço, que Deus renove o seu ministério, que Deus traga refrigério, renovo sobre a sua vida. Para a sua mente que não para, para os seus cílios que pulsam, que Deus em Cristo traga
renovo sobre você. Senhor, o Senhor sabe o quanto nós estamos cansados. Sabe, ó Deus, o quanto nós precisamos descansar. Alguns estão no seu limite físico, emocional, e precisam da Tua presença como bálsamo, como brisa nessa manhã, trazendo renovo, restaurando as forças, para que possam voar sobre as circunstâncias, para que possam correr e não perder as forças, que possam andar e não se cansar. São diversos os tipos de cansaço: preocupação com os filhos, preocupação com a vida financeira, com o trabalho, mas nenhuma dessas preocupações é maior do que o Senhor, porque o Senhor não se cansa, porque o Senhor é eterno, e porque toda a nossa condição depende da graça do Teu amor. Por isso, ó Deus, renova-nos. Por isso, ó Deus, renova-nos. Renova-nos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus traga renovo, todas as áreas e esferas da nossa vida. Amém. Amém. Carlinha, minha coroinha hoje, por favor. Queria convidar assim com muita alegria o Lael, a Marina, que viesse com o Henrique Pereira Dourado, que viesse também o Lucas e a Priscila, amigos de vida, de caminhada, que vão estar ao lado dessa coisa linda. A gente tem uma bênção aqui na igreja, aqui nós só temos crianças bonitas, viu? Na minha adolescência tinha uma canção que dizia que há uma unção, né? Aqui há uma unção de criança bonita. Que legal. Chamar os presbíteros que estão aqui também. Vem aqui à frente. Fica aqui. Que legal, né? Que lindo. Fica aqui, Carlinha. Que bom, né? Alegria de batizar um São Paulino, né, Léo? Isso. Brincadeiras à parte, eu sei que vocês hoje têm aqui muitos amigos, familiares, seus pais estão aqui, seus irmãos, amigos de caminhada, a igreja de vocês está aqui, e não há como a gente não se alegrar e dizer Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Marina, eu não vou me esquecer da sua carinha quando fui até o hospital, de preocupação, de desespero, de angústia, né? E o Lael, esse protetor, tentando sorrir, tentando dizer que estava tudo bem, e a preocupação com ele. Nós entramos na UTI, ele estava respirando com dificuldade, pasmem, precisava ganhar peso, pasmem, e nós a cada visita médica acompanhávamos ali as miligramas, as gramas que ele estava crescendo e ganhando, e Deus ouviu as nossas orações. Deus ouviu as nossas orações, e você está aqui hoje, não é verdade? Eu disse para vocês que vocês estavam entrando ali 2 meninos, e que daquela experiência sairia uma mulher e um homem, e de fato isso aconteceu. Para os seus pais, talvez vocês tenham percebido essa diferença: 2 meninos e hoje um homem, uma mulher, um casal maduro, forte, que enfrentou tudo por amor e a gratidão a Deus pela vida do Henrique. Por que nós batizamos crianças? Porque a promessa de Deus, segundo Pedro, em Atos, era para nós e para os nossos filhos. Por que nós batizamos crianças? Porque a Bíblia diz que quando o carcereiro, quando Cornélio creram em Cristo, eles foram batizados juntamente com as suas casas, e a palavra casa é oikos, e oikos incluía criança.
inclui a mulher. A mulher que era excluída da circuncisão era incluída no batismo, e as crianças também, porque a igreja primitiva batizava as crianças como um símbolo da graça de Deus, da nova aliança em Jesus. O que nós fazemos aqui é um ato de fé simbólico, de que o Henrique faz parte da nova aliança em Cristo Jesus. Vocês servem a Cristo, e esse amor de Cristo através de vocês é a promessa de Deus sobre a vida do Henrique. Eu preciso fazer algumas perguntas para vocês, são perguntas que fazem parte desse momento, mas que são fundamentais para a vida do Henrique. Eu vou pedir licença para vocês virarem um pouco de costa e me dirigir a vocês, aos amigos também. Vocês creem que Jesus é o Senhor e Salvador da vida de vocês? Por que eu pergunto isso? Porque essa é a expressão de fé que vocês devem transmitir à vida do Henrique. Eu sempre digo que o maior desafio da minha vida não é pregar. O maior desafio da minha vida é os meus filhos e a minha esposa olharem para a minha vida, para o meu discurso e encontrarem coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Vocês prometem orar pela vida do Henrique? Prometem orar com ele e por ele? Vocês prometem ensiná-lo a ler e a meditar na palavra de Deus? Sim? Vocês prometem trazê-lo à igreja, ensinando que viver em comunhão é um princípio bíblico? Sim? Vocês prometem, na maneira que vocês educam, ser instrumentos de graça, de amor, de perdão, de reconciliação e de restauração? Sim? Prometem nesse ato, como um ato de fé, durante toda a vida do Henrique, serem instrumentos do Senhor na vida dele? Sim? Agora eu preciso perguntar para a comunidade, pedir que a igreja fique em pé. Essa pergunta é para nós. A nossa igreja promete ser exemplo na vida do Henrique? Sim? Promete acolhê-lo, cuidar, discipular, ensinar em graça e amor a vida do Henrique? Sim? Amém. Isso é um compromisso. Então, quando ele passar correndo aqui, não reclame na hora da pregação, que você fez uma promessa que nesse lugar ele receberia e seria ensinado a graça de Deus. Ok? Não reclame. Aqui as crianças não são o futuro, elas são a igreja. A igreja. Amém? Você pode se assentar. Vamos orar, fechar os nossos olhos. Senhor, a nossa gratidão pela vida do Henrique. Ó Deus, por ele ser um sinal da tua graça, do teu cuidado na vida dessa família, e ser um milagre. O Senhor nos ouviu, o Senhor visitou a vida dele naquela UTI, visitou a Marina, visitou o Lael, visitou toda a família, todos os amigos, a nossa igreja, e o Senhor ouviu a nossa oração. Por isso a nossa gratidão em poder consagrar e poder dedicar e expressar que o Henrique é do Senhor, e que essa água é um símbolo da tua graça, da nova vida em Cristo, derramada sobre a vida da Marina, do Lael e hoje sobre a vida do Henrique. Nós fazemos isso orando, pedindo pela tua graça e pelo teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém. É um grande privilégio para mim poder batizar você, viu, Henrique? É um privilégio. Está todo mundo babando aqui. Querido Henrique, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Que bom. Eliel, puxa as palmas aí, Eliel, para a gente, por favor. Que bênção. Você quer falar alguma coisa? Se eu não chorar, vou me conter. Na verdade, o que eu queria deixar aqui registrado é o meu obrigado. O sentimento que eu queria deixar aqui nós, né, como família, é a gratidão. Gratidão primeiramente a Deus, né, como o Caio falou hoje, Ele é a nossa fonte inesgotável.
Ele é o nosso porto seguro, a nossa torre mais alta. Se o Henrique está aqui hoje, é graças a Deus, graças ao mover de Deus, graças a esse Deus que é vivo nas nossas vidas. Agradecer aos nossos pais, que a todo momento caminharam com a gente. As nossas famílias, avós, irmãos, irmãs, tios, primos. Agradecer aos meus amigos que estão aqui. Vocês foram fundamentais. Teve gente que recebeu ligação só para ouvir meu choro. Obrigado. Agradecer a esse cara aqui, que caminhou com a gente, que nos deu força, que nos passou força, nos dando coragem, mostrando Deus na vida dele. Agradecer a todos os presbíteros, Carlinha, por coincidência, ou cristocidência, como falam, também estava lá no hospital e nos deu um suporte. Eliel, Junão, Vagão, Coto, espetacular, mandando mensagens. Agradecer a igreja, que com a gente orou, nos mandou força, né? Tantos cultos aqui que eu sei que vocês oraram e permaneceram pedindo a Deus pela vida do Henrique. Graças a vocês, ele está aqui com a gente. Quando a gente voltou para casa, eu escrevi um texto nos meus arquivos pessoais, não publicado, não publico meus textos, sobre a esperança e o cuidado. Esperança em Cristo. Para mim, a esperança é a palavra mais linda que existe. A esperança de que tudo vai ficar bem, a esperança de que Deus permanece no controle das nossas vidas, a esperança que mesmo no meio da turbulência, Deus é fiel e permanece no controle. E o cuidado de Deus que é exercido através de vocês. O cuidado de Deus e o amor de Deus exercido através de vocês. Né? Isso é lindo, maravilhoso. Existe uma frase de um escritor mineiro, Guimarães Rosa, que fala que é junto dos bons que a gente fica melhor. E é junto de vocês, é junto de Deus que é bom que a gente fica melhor. E é nessa unidade que o Henrique nos trouxe que eu queria deixar registrado, né? Esse menino já fez muitos milagres, venceu muita coisa na vida. Que ele continue sendo bênção na nossa vida e na vida de vocês. Esse é o nosso desejo. Obrigado por cada um que veio até aqui hoje, né, no meio de um feriado prolongado, aí podia estar viajando. Alguns viajaram para vir, né, tia? Mas, nosso muito obrigado, nosso coraçãozinho. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção. Depois os amigos, familiares da igreja podem vir aqui, dar um abraço neles. Vamos vir aqui até eles, abraçá-los, né? Tirar foto, não é verdade? E agradecer a Deus pelo cuidado dele. Pai, a nossa gratidão, porque em cada detalhe da nossa vida a gente vê o Senhor. Apesar de nós, o Senhor nos ama. E nós percebemos esse amor na vida do Henrique, na vida do Lael, da Marina, na vida de cada pessoa que está aqui. Obrigado, Deus. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que a sua doce presença venha sobre nós, venha sobre o Henrique e venha sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.